Shalom, shalom! Olá, meus irmãos! Eu quero aproveitar esta nossa oportunidade e compartilhar com vocês uma breve reflexão, onde estaremos retratando sobre lideranças cristãs em nossa Bíblia. E o nosso personagem de hoje é Gideão. E a palavra que estaremos refletindo, ela vai estar no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo 13, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira: Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Meus amigos, quando meditamos nessa passagem que fala sobre Gideão, nós vamos tirar algumas lições importantes para nossas vidas. E a primeira lição é que o descontentamento com algumas situações adversas que possam vir a acontecer conosco, elas podem ser para cada um de nós, tanto como um elemento inibidor, como também motivador e revelador de potenciais em nossas vidas. Quando decidimos sair da mesmice e ir à luta e pararmos de apenas ficarmos reclamando e sair em busca de um ideal e de uma mudança de vida para melhor, tenha certeza, o nosso Deus se agrada disso. O segundo aprendizado que extraímos dessa nossa reflexão é que esse potencial em cada um de nós, que se revela através de situações difíceis, que se revela em nós através de situações adversas, faz nascer dentro de cada um de nós um líder. Sim, um líder assim do mesmo jeito como foi com Gideão. E o nosso terceiro aprendizado com a nossa reflexão é que a liderança que em cada um de nós se é revelada nos capacita um libertador de famílias, um libertador de povos. E até quem sabe em um nível, assim como diz Gideão, um libertador de nações. A situação em que o povo de Deus estava vivendo naquele momento era a seguinte: versículo 1 do capítulo 6 do livro de Juízes inicia dessa maneira: Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Meus amigos, o nosso Deus, ele não quebra princípios. É bem possível que algum de nós esteja vivenciando essa mesma situação, como estava sendo o povo de Israel, sendo roubados e tendo em sua vida a ação contínua de um devorador, de um destruidor. O nosso texto, ele nos apresenta um povo que é denominado pelo próprio Deus como sendo eles os filhos de Israel. Meus irmãos, não nos importa como o mundo nos chama, ou mesmo como o nosso adversário tem dito sobre cada um de nós. O véu do templo que nos separava, ele já foi rasgado, e o sacrifício de Jesus Cristo foi já consumado. E o nosso Deus, o que mais nos importa para cada um de nós é Ele. É Ele que nos chama, é Ele que nos denomina como seus filhos. Então que paremos de nos acharmos órfãos e abandonados. Eu quero te convidar a dizer para si mesmo: eu tenho um Pai nos céus. A nossa Bíblia, ela vai nos ensinar no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, desta maneira: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Meus amigos, os momentos difíceis e as situações adversas, muito embora estejam gritando que você esteja abandonado, eu quero te convidar a acreditar somente no que diz a palavra de Deus. E o que ela nos declara é que eu e você não estamos sozinhos, nem muito menos fomos abandonados. Meus irmãos, o nosso Deus, ele nunca se esqueceu de nenhum de nós. O nosso texto ele vai dizer assim, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 3 e 4. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam. O que podemos observar e aprender com este texto é que o povo de Israel, ele semeava, mas o que aprendo e compartilho é que não adianta oferecer, não adianta ofertar e semear, ainda que sendo uma boa terra, que
que se estamos em desobediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Meus irmãos, antes mesmo de ofertarmos e apresentar sacrifícios ao nosso Deus, eu quero te convidar a estarmos e a andarmos em completa obediência ao Deus único e verdadeiro. Para que assim a nossa oferta suba até os céus, como uma oferta agradável, para que a nossa oferta suba a Deus como um cheiro agradável e que seja principalmente recebida e aceita pelo Deus único e verdadeiro. Versículo de número 12 do capítulo 6 de Juízes diz assim: Nas horas das nossas maiores fraquezas, Deus, meus irmãos, Ele sabe o que precisamos verdadeiramente ouvir. Diz assim o texto: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Meus amigos, assim como o anjo do Senhor disse a Gideão, o nosso Deus, Ele está declarando sobre a vida de cada um de nós desta mesma maneira: O Senhor é contigo. E debaixo desta afirmação e debaixo desta palavra de Deus, Ele não somente ainda nos diz que Ele é conosco. Deus, meus irmãos, Deus, Ele declara para todos nós, nos chama de valorosos. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus é contigo. Eu quero declarar mais ainda sobre a sua vida: você é valoroso. Nós, cada um de nós somos valorosos aos olhos do Senhor. Ainda que sendo nós os menores, ainda que tendo cada um de nós pouca força, Deus está se manifestando a favor dos menores. Deus está se colocando a favor dos fracos e de todos os desfavorecidos. Versículo 16 do capítulo 6 do livro de Juízes diz assim: E o Senhor lhe disse: Porventura eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Eu quero declarar sobre as nossas vidas: vem livramento da parte de Deus para todos nós. Os que creem, aqueles que nos atormentavam, saiba que simplesmente por Deus ser conosco, serão feridos. Aqueles que nos importunavam, simplesmente porque Deus Ele é conosco, todos serão derrotados. E aqueles que nos roubavam, aqueles que devoravam a nossa semente, justamente porque Deus Ele é conosco, todos, meus irmãos, não somente os da casa, mas até os da nossa família e os da nossa parentela, todos serão libertos. Através de cada um de nós, meus irmãos, que nos colocamos como um instrumento nas mãos de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E com esta reflexão, nós aprendemos que o nosso Deus, Ele usa quem Ele quer. O nosso Deus, Ele usa como Ele quer e onde assim Ele bem quiser e desejar. Eu quero te convidar a estar preparado para ser um instrumento de libertação nas mãos de Deus. Amém? Eu finalizo aqui te dizendo que não adianta ajudar, não adianta libertar tantas pessoas e permanecer ainda aprisionado, ao que vai nos condicionar à pior derrota, a morte espiritual. E por isso, meus irmãos, eu te convido a entregar a sua vida a Jesus e a recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Diga sim para Jesus, diga que você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, guarda essa reflexão em seu coração. E meus amigos, inscrevam-se no nosso canal, curtam e compartilhem essa reflexão. Seja um canal de bênção na vida de mais uma pessoa. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.